abrir aí a sua Bíblia, Números 11, verso de número 4 ao 9, foi o lugar onde o Arimateia leu, e que nós aqui vamos fazer menção mais especificamente do verso de número 4, amém? Diz no 4 que um bando de estrangeiros que havia no meio deles se encheu de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e a dizer: se tivéssemos carne para comer. Amém? Quantas vezes nós perdemos a bênção de Deus, o milagre do Senhor, porque a gente não sabe das armadilhas que Ele tem preparado para a gente. Amém? Amém? E aqui nós observamos que tinha um povo, glória a Deus, reunido. Um povo ali que estava a serviço e dependendo de Deus. Um povo ali que precisava do milagre de Deus. Um povo ali que era totalmente dependente de um milagre já, até porque eles estavam se alimentando de um maná, amém? Que descia do céu por milagre de Deus. Mas, se você olhar no verso 4, você vai observar que tinha um bando estranho no meio deles. Tinha uma parte do povo que era estranho ali daqueles. E esse povo estranho significa aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador. Amém? Esse povo estranho naquele tempo eram os que não eram os filhos de Israel. Tipifica, amém? O povo que nos dias de hoje ainda não teve a coragem de levantar a mão e dizer: Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Esse povo que a Bíblia aqui chama de povo estrangeiro, ou de bando, de estrangeiros, são aqueles que ainda não quiseram abrir mão dos seus entendimentos, das suas ideologias ou da sua religião tradicional, qualquer que seja ela. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E esse povo que naquele tempo estava vivendo no meio do povo de Deus, no meio daqueles que estavam servindo a Deus, foi exatamente o povo que teve na hora daquele deserto uma fome, uma gula. Eles se lembraram das coisas lá do Egito. Veja bem que todos eles, os estrangeiros, e os filhos de Israel, todos haviam sido tirados da escravidão do Egito. Ou seja, até os que não tinham ainda a intimidade com Deus também tinham sido abençoados. Mas o que acontece aqui é que nós separamos dois grupos de gente na vida da gente. Sempre onde você for, Sueli, John, Arimateia e todo mundo, sempre onde a gente vai, tem dois grupos, dois tipos de pessoas, dois tipos de caráter, dois tipos de comportamento, dois tipos de personalidades. Amém? E aqui nós não estamos dizendo que a pessoa que nós aqui chamamos do bando de estrangeiros de Números 11, 4, que são más pessoas. Eles são estrangeiros, amém? Por exemplo, um grupo de pessoas que fala árabe no nosso meio, eles seriam maus? São de um outro país, de uma outra nacionalidade, de uma outra natureza, amém? De outra língua. Então, quando diz que é um bando estrangeiro, não quer dizer que eles são maus, mas quer dizer que ainda não tiveram a coragem, a ousadia de se desprender hoje em dia dos seus costumes, das suas religiões, das suas ideologias, e dizer: Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Glória e a partir a de hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então, quem ainda não decidiu aceitar Jesus como Salvador,
é tido como sendo uma pessoa do bando ou do grupo dos estrangeiros. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que acontece? Esse povo fez como? Teve um grande desejo de comer alguma coisa. Não é assim que está escrito? E eles então influenciaram os filhos de Israel. E os filhos de Israel agora também voltaram a se queixar. Ah, mas como nós temos saudade do tempo que a gente era escravo. Diga aleluia. Aleluia. Quantas vezes a gente tem ficado olhando para o passado? Quantas vezes você tem perdido o seu tempo olhando para o passado, seja ele bom ou ruim? Não importa, eles lembraram de alguma coisa boa. Não adianta você olhar para o ontem. Eclesiastes 10:7 diz que: por que dirias a alguém o ontem foi melhor do que hoje? Não faça essa pergunta, porque isso não procede da sabedoria. Sábio é aceitar Jesus como Salvador e olhar para a frente. Amém? Aquele povo que fazia parte do bando de estrangeiros teve desejo no coração dele de comer alguma coisa, e eles influenciaram até o povo de Deus. E o que foi que aconteceu, John William? Ali, o John William acho que já sabe, né? Aconteceu ali que aquele povo que era crente deu atenção a outra coisa, John William. Deu atenção a uma conversa diferente, sabe, Eloá? Deu atenção a um outro tipo de conversação e provocou a ira de Deus. Por isso que muitas famílias estão sofrendo. Por isso que muita gente que tem até muito dinheiro, mas está infeliz. Por isso que muita gente tem até muita sabedoria, mas não consegue organizar nem a casa. Por isso que muita gente, Arimateia, até tem muitas capacidades, mas, por exemplo, não consegue arrumar a sua própria casa do jeito normal. Quantas são as pessoas que são tão boas, não é, Sueli? Mas elas não conseguem nem viver pai, mãe e filhos numa família. A coisa mais simples do mundo passa a ser algo aparentemente impossível para pessoas que às vezes têm tanta inteligência, têm tanta condição financeira, têm uma criação às vezes até boa, mas não conseguem êxito nisso, independentemente do tanto que tem de sabedoria, de influência, de condição, de oportunidade dada por Deus. Amém? Porque ainda estão sem tomar decisão e sendo influenciadas por esse entendimento que a Bíblia chama de estrangeiro. Amém? Glória a Deus, Wilson. Estão vindo? Significa o quê? A nossa atitude precisa ser de resolver. Qual é a nossa atitude nessa semana? Os irmãos se lembram? Guardaram? Memorizaram? Qual é a nossa atitude? Nós precisamos fazer diferente do grupo ou do bando de estrangeiros. Amém? Toda pessoa que conhece a Jesus, conhece o Evangelho, a Bíblia que tem 66 livros, qualquer uma outra que tiver diferente não procede. Mas aqueles que andam de acordo com essa Bíblia, que tem 66 livros e que é vendida em toda parte, diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Significa, irmão, que essas pessoas precisam tomar uma atitude diferente. Amém? Tomar uma atitude correta. Tomar uma atitude que agrada a Deus e não que entristeça a Deus, e não que provoque ira a Deus. E qual é a atitude? Diga comigo: criar a atmosfera da plenitude de Deus. Amém? Essa é a atitude que precisava ser tomada ali no livro de Números 11, do verso 4 em diante, e que até mesmo os filhos de Deus ali que estavam foram influenciados pelos outros e perderam o milagre, perderam a bênção. Muitos morreram. Por quê? Porque eles provocaram ira, tristeza no Deus que tinha todo dia dado para eles a comida, o maná do céu. Escuta bem, eles já estavam numa situação muito difícil, tá? Eles já estavam numa situação muito complicada, já não estavam bem, já por causa da rebeldia deles, e agora eles estavam sendo cuidados por Deus, e eles vão olhar para o passado, vão ficar com saudade do que passou, e isso
fez com que Deus se irasse e eles perderam o milagre. Tem muita gente que não consegue manter o seu casamento porque está olhando para o passado. Não consegue manter a sua paz e vive nos vícios porque está olhando para o passado. Não consegue se libertar de umas questões de hoje porque olha para o passado. Amém? E isso entristece a Deus e a pessoa perde o milagre. Amém? Escute bem, a nossa obrigação é criar a atmosfera da plenitude de Deus, porque o nosso Deus é um Deus pleno. Muito obrigado, viu, João? Deus abençoe, viu? Nosso Deus é um Deus pleno. Amém? A Bíblia diz que Ele é um Deus que provê, como Ele provia ali. A Bíblia diz que Ele é um Deus que cura, que sara. A Bíblia diz que Ele é um Deus que está sempre presente. A Bíblia diz que Ele é Jeová Shalom, ou seja, o Deus da paz. A Bíblia diz que Ele é um Deus que cuida de todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, onde não está havendo paz, não é a vontade de Deus. É porque as pessoas não estão agindo de maneira, Sueli, a criar a atmosfera da plenitude de Deus. Se não está havendo paz no casamento, é porque falta criar a atmosfera da plenitude de Deus no casamento. Se não está havendo paz na cidade, é porque falta a gestão se converter a Jesus e passar a promover a criação da atmosfera da plenitude de Deus. Amém? Amém. Se numa rua, num bairro não está havendo paz, é porque precisa que a comunidade comece a criar a atmosfera da plenitude de Deus nesse lugar. Amém? Amém. Se no trabalho onde você está, onde você vai, não está havendo paz, não está havendo saúde, não está havendo provisão, sabe? Arimateus ali da vida financeira, é porque está precisando criar a atmosfera da plenitude de Deus. E como é que cria? Sem olhar para o passado, sem andar nos vícios, sem andar nas prostituições que tinha no Egito, que hoje representa o nosso dia a dia. Dá para entender isso? Amém? Dá para entender isso? Você vê quantas pessoas tem aqui por perto de nós, amém? Quantos é que vieram para cá ouvir a palavra? Quantos, não é? Ou seja, o que é que as pessoas estão deixando de fazer quando não vêm para cá, até os da mesma própria casa da gente? Estão sendo influenciados pelos estrangeiros, com os seus argumentos. Eu quero uma porta de renda, eu quero uma porta de emprego, eu quero que meu casamento dê certo, eu quero ter paz na família, mas como? Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Porque não está criando uma atmosfera propícia. Glória a Deus. Glória a Deus. No meu trabalho, no seu trabalho, onde a gente for, nós precisamos criar uma atmosfera propícia. E o que é? Uma atmosfera da plenitude de Deus. Amém? Amém. O que eles fizeram ali de principal? Você sabe dizer? Você observa, leia aí, por favor. Só o verso de número 11, número 4, por favor. E o vulgo que estava no meio deles veio até a grande desejo pelo que os filhos de Israel tomaram a chorar e disseram: quem nos dará carne e a comer? Na Bíblia do Arimateia diz: e o vulgo, ou o bando de estrangeiro, ou o vulgo é a mesma coisa, que estava no meio dele, veio a ter um grande desejo de comer carne. E agora até aqueles que dizem que acreditavam em Deus, que eram os filhos de Israel, também começaram a chorar e a dizer: quem nos dará carne a comer? Né? Ou seja, eles fizeram uma coisa que é reclamar, que é murmurar. Quantas vezes as pessoas estão vivendo de reclamar da outra? Reclama do pai, reclama do marido, reclama da mulher, reclama do filho, reclama do parente, reclama do patrão, reclama do trabalho, reclama da circunstância, reclama do prefeito, do governo, do presidente,
briga, vira partidarista, mas isso tudo é trabalhar contra a atmosfera da plenitude de Deus. Amém? Amém, John William? Dá para entender isso? Nós precisamos, é nós que temos que nos comportar para criar uma atmosfera da plenitude do nosso Deus. Amém? Dá para os irmãos entenderem isso? Alguém poderia dizer como é que a gente criaria? Primeira coisa, eu preciso deixar de murmurar. Quantas vezes é a murmuração? Você sabia que a murmuração é que faz a pessoa não se livrar do vício? Você sabia? Se a pessoa vai para o vício, é porque ela está insatisfeita. Ela precisa ter um pouco de paz de algum jeito. Então ela já comete 2 pecados. Primeiro ela murmura, está queixosa de algum jeito, está insatisfeita, né? E agora ainda vai para o vício. O Egito, que aí era onde eles estavam com saudade, sabe? Tinha muito vício, muita prostituição, muita promiscuidade, sabe, Sueli? Muita mazela, muito relacionamento conjugal de mentira, sacrifício de pessoas na religião, tinha muita idolatria, tinham religiões muito ricas e antigas, mas todas enganosas. Amém? E isso era uma atmosfera nada agradável a Deus. Por isso Deus tinha tirado eles de lá, e agora eles estavam com a oportunidade de criar uma atmosfera da plenitude de Deus, e eles estavam aqui vacilando porque estavam reclamando e voltando agora para o mesmo vício, para a mesma queixa. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, ele vai dizer que aquele bando começou a ter desejo de comer as comidas de lá e influenciar os outros. Você precisa influenciar quem está ao seu redor. Amém? Amém. Quantas vezes as chefias estão aí sendo grosseiras com as pessoas, achando que grito, Arimateia, demonstra poder. Na verdade, grito é covardia. Toda vida que você vê pessoas falando alto, essa pessoa é uma pessoa covarde, é uma pessoa que não tem um caráter moldado. Toda vez que você vê uma pessoa bela com os outros, essa pessoa precisa mudar, porque ela não tem caráter moldado. Não importa quem ela seja, não importa o quanto dinheiro ela tenha, não importa a posição que ela tenha, não importa a sabedoria que ela tenha, se ela ainda não tem a educação suficiente para tolerar os outros e falar manso com as pessoas, essa pessoa é uma pessoa que faz parte do grupo dos estrangeiros e precisa aceitar Jesus como Salvador. Amém? Amém. Porque a Bíblia diz que a palavra branda, ela acalma o furor. Amém? Mas que a palavra dura cria ira até onde não tem ira. Amém? E como é que eu vou estar criando uma atmosfera da plenitude de Deus? Criando um clima que não tenha ira, que não tenha contenda. Está me entendendo? Diga amém. Amém. É preciso que a gente tenha cuidado. Diga criar a atmosfera. Diga criar a atmosfera da plenitude de Deus. Não se preocupe, se você criar a atmosfera da plenitude de Deus, Ele cuida. Amém? As pessoas vão aprontar com você, vão trair você, vão deixar de pagar o que você merece, talvez, vão ser injustas com você, mas a Bíblia diz o quê? Não resista ao mal, dê lugar à ira de Deus. O próprio Deus fará com que cada pessoa que não cumpriu com a sua obrigação, com a sua vida, vá se ver com Ele. Amém? Vamos lá? Lá diz no verso 4 que esse povo influenciou o povo de Deus, mas é o contrário. Você precisa, você na sua casa, criar a atmosfera da plenitude de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. No verso 5 vai dizer, nós, olha só como é que está escrito, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. E eles começavam a murmurar. Está vendo aí no verso número 5? E aí eles continuam murmurando. Ele diz no verso 6, agora nós perdemos o apetite, nunca nós estamos vendo nada a não ser este maná. Que coisa feia, a murmuração, e junto com a murmuração vem toda uma indignação de Deus, uma ira de Deus. Até hoje a gente vê
filhos que reclamam da moradia, que reclamam, gente, está errado, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você quer criar uma atmosfera da plenitude de Deus, seja agradecido a Deus por tudo que Ele já fez, aceite a Ele como Salvador e mude de vida, diga glória a Deus. Glória a Deus. Constitua uma família como a Bíblia manda, aprenda a não viver, porque aqui eles estavam dependendo da condição, né? Quantos são os casos das pessoas viverem dependendo do dinheiro? Mateus 6,33, o Senhor diz, busque primeiro o reino de Deus, e a justiça do reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Se atreve a pregar isso, John William, para os meninos por aí, amém? Quantos são os meninos que estão na violência, né? Estão sofrendo por quê? Porque estão insatisfeitos com as coisas e estão aí prestes a morrer. Muitos já morreram. Olha no verso 7, olha comigo aí, verso 7. Verso 7 vai dizer que o maná era como semente de coentro e tinha uma aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual ou socava-o num pilão. Depois eles cozinhavam o maná e com ele faziam bolos, e o bolo tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Que coisa! No verso 9 diz que quando o orvalho caía sobre o acampamento durante a noite, também caía o maná. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Você já observou? Eles não trabalhavam para ganhar essa comida. É ou não é? Diga aleluia. Eles estavam no deserto, estavam na prova, tinham sido rebeldes, agora estavam sofrendo. Deus estava mandando. Já pensou, Arimateia, tu sair lá fora e ter cuscuz de graça para comer? O cara está recebendo alguma coisa de graça. Quantas vezes você está murmurando e a oportunidade que Deus tem lhe dado é tão importante? Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Diga criar a atmosfera da plenitude. Você precisa criar essa atmosfera. Tá bom, John William? Lá na escola. O que é criar atmosfera em casa? Eloá e John William. Deixar de reclamar da mãe, do pai. Deixar de chorar porque não pode jogar isso. Reclamar é trabalhar para atrapalhar, viu? Deixar de malcriação, tá bom? O que é criar atmosfera? Deixar de ser desobediente. Deixar de ser desobediente. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deu para entender isso? Quem crê, diga amém. Amém. Vamos orar? Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Aqui está. aqui está. Eu e a minha casa. Diga eu e a minha casa a serviço do Rei Jesus. Diga, Senhor, olha para mim agora e tem misericórdia. Diga, me perdoa os pecados e repreende todo o mal contra a minha vida, contra a minha casa. Diga, Jesus, na minha casa e ao redor da minha casa, diga, eu preciso que o Senhor venha cuidar. Diga, olha, Jesus, na minha casa, ao redor da minha casa, na frente, na retaguarda, na direita, na esquerda. Diga, manda o teu anjo e repreende todo o mal. Diga, Senhor Jesus, salva as vidas, as almas que estão perto de mim. Diga, Senhor Jesus, salva, Jesus, os jovens, aqueles que estão sofrendo na violência, na droga, nos vícios, que estão à margem da sociedade. Diga, Jesus, eu e minha casa servimos ao Senhor e tomamos posse do teu milagre. Diga amém? Vamos orar para a gente finalizar. Pai querido, Deus de infinita bondade, eu te apresento, meu Deus,
aqui neste momento a casa, Pai, do Arimateia, a casa da Sueli, e eu invoco, meu Deus, o teu poder, meu Pai querido, na casa deles, meu Deus, que mesmo eles estando cheios de defeito, meu Pai, mas eles têm sido humildes para aceitarem a tua palavra, meu Pai, e isso te agrada, Senhor. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, estende a tua mão, meu Pai, nessa família, tem misericórdia, repreende, meu Pai, todo espírito de dissensão, de reclamação, de vício, de murmuração, e ajuda, meu Deus, a Sueli, ajuda o Arimateia, ajuda, meu Pai querido, os teus filhos a cuidarem da casa deles, meu Deus. Ajuda, meu Pai querido, a Eloá, que está comigo, John William, meu Pai. Repreende, meu Deus, e meu Deus, aonde estiver, meu Pai, o levante contra esta casa. Nós invocamos que a tua mão seja estendida contra, para derrubar para a tua glória. E aonde tiver alguém, meu Pai, que proteja esta casa, que proteja a tua obra, nós invocamos o teu milagre, o teu livramento e uma nova chance, meu Deus. Aqueles que aqui ao redor caminham, que andam, meu Pai, tem misericórdia, Deus amado, não permita, meu Pai, que o inimigo ceife as vidas sem a salvação, meu Pai, mas que seja repreendida toda obra do inferno, Deus, que o Senhor olhe com teu olhar de misericórdia, meu Pai querido, e o Senhor quebre toda cadeia infernal, Senhor, trazendo, meu Pai, a tua presença para criar uma nova página na história de cada jovem, de cada homem, de cada mulher, Deus. Estende a tua mão, meu Pai, e aqueles que estiverem te honrando, meu Deus, que o Senhor abençoe financeiramente, na saúde, na família. Nós te oramos, Senhor, e te pedimos, recebe o culto da casa, Pai, do Arimateia, da Sueli, a serviço do Rei Jesus, da minha casa, porque aqui eu estou a teu serviço. Coloca no cálice da bênção, e aonde estiver, meu Pai, alguém que nos abençoe, que seja multiplicado 1000 vezes mais por ti, meu Deus. A bênção, meu Pai, desejada e manifestada e realizada a favor, Pai, da nossa vida. Nós te oramos e te agradecemos, e quem crê diz amém. Amém. Pode dar graças a Deus, pode aplaudir, ser abençoado, amém? Que Deus abençoe, Pai do Senhor Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.